Gente querida de paz e bem, bom dia. Um abençoado domingo para todo mundo de paz e bem. Sou o reverendo Eduardo Henrique, eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida de paz e bem. E hoje, no domingo, a gente se reúne aqui, não é? Para conversar, para meditar, trazer um pouco as reflexões que o Evangelho do domingo nos coloca. Mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de trazer a leitura, um trecho da carta aos Efésios, tá? E que, na verdade, ele é provocado pela questão do lema, do tema da campanha da fraternidade, que este ano é ecumênica, que tem, né, como lema, vamos dizer assim, né, o lema, Cristo é nossa paz. E aí, eu gostaria de trazer a leitura do capítulo 2, começando do versículo 11, indo até por volta do 22, para que a gente lesse, né, e meditasse em torno do tema da campanha da fraternidade. E perceber por que, de repente, este tema é tão pertinente diante do quadro que surgiu, não é, de alguns setores, né, algumas pessoas ou grupos, não é, reacionários, conservadores, retrógrados, não é, anti-ecumênicos, que atacaram, antes mesmo do lançamento oficial da campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade. Inclusive, as pessoas, não é, que participaram, não é, da elaboração da campanha da fraternidade. Particularmente, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, particularmente, na pessoa da sua secretária-geral, a pastora luterana, Romy. Então, eu gostaria de trazer essa conversa para que a gente entendesse que grande parte dessa, né, dessa reação, né, dessa manifestação de ódio, de intolerância, de anti-ecumenismo, é a origem da carta mesmo aos Efésios. Está colocado como uma resposta, a carta aos Efésios, a essa situação em que essa comunidade, dali, na região de Efésios, Laodiceia, né, essa região, ela passava. Que, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas ainda não entenderam, não acolheram a carta aos Efésios. Então, eu vou ler no sentido de que a gente possa, nesse sentido, compreender, não é, o sentido dessa compreensão de que Cristo é a nossa paz. E é em Cristo que se constrói a unidade. E aí a gente avançar para além do ecumenismo, entendido, né, como um espaço de diálogo entre tradições cristãs, mas a gente avançar muito mais, né, para além do interreligioso, a gente falar do interespiritual, no mundo plural da espiritualidade, que é o espaço aqui próprio do Paz e Bem. Então, o que é que diz a carta aos Efésios? Essa carta que é uma carta, a sua grande maioria dos estudiosos reconhece que ela é deuteropaulina, ou seja, ela foi escrita ou, né, desenvolvida depois da morte de Paulo,
E ela vai trazer todo um elemento e um aprofundamento da reflexão das cartas anteriores. Vamos dizer assim, ela vai tentar responder, né, essa pessoa ou esse grupo que escreveu a carta, no sentido de elaborar melhor essas ideias, né, seminais de Paulo em torno da igreja. O que é a compreensão de igreja? O que é ser igreja? Né? Igreja de Cristo. E aí a gente tem que compreender. Primeira chave para a gente entender isso. Igreja aqui é eclésia, é comunidade, tá? Não é denominação, não é denominação. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é uma igreja, faz parte de uma tradição cristã, das igrejas cristãs, da igreja cristã. Então é nesse sentido que a gente precisa compreender. E é essa a resposta que o autor de Efésios vai colocar. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, começando no versículo 11. Lembrem-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se diziam circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com mão humana. Lembrem-se de que, nesse tempo, vocês estavam sem Cristo, afetados da cidadania de Israel, estranhos para a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue do Cristo. Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. De sua carne derrubou o muro da separação. O ódio, é o ódio que separava. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, uma pessoa nova, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus num só corpo, por meio da cruz. Foi nela que Cristo matou o ódio. Ele veio anunciar a paz, e vocês que estavam longe, e a paz para aqueles que estavam perto. Por meio de Cristo, podemos, uns e outros, apresentar-nos diante do Pai, num só Espírito. Então, o que é que ele... A leitura aqui é muito clara. Muito clara. Havia problemas na comunidade, porque uns eram circuncisos, outros não eram circuncisos, seguiam a prescrição, né, judaica, outros não, e aí tinha com certeza a divisão. Não, nós somos muito mais igreja que vocês. Nós somos muito mais porque nós seguimos a tradição judaica e vocês não, vocês são pagãos. Então, havia ainda aquela, né, aquela confusão, e aí esse autor vai dizer, não, ele fez aí, não tem mais isso. Para que isso reinasse a paz, porque a paz nasce em Cristo. E é bonito ele colocar assim, porque Cristo matou, né, matou a guerra, o conflito na cruz. Então agora a paz que tem que reinar. É isso que tem que reinar. Parem de fazer essas questões. Essas falsas celeumas, essas falsas defesas da fé. E aí essa coisa, todos, sem exceção. Porque ele aqui não vai dizer, olha, judeus que aceitaram Jesus dessa forma, pagãos que estavam nessa coisa, pagãos de determinada região, pagãos que tinham esse comportamento, pagãos que eram assim, pagãos que eram assado, pagãos que eram brancos, pagãos que eram héteros, pagãos... Aí a gente aceita dentro dos... Jesus, aqui o autor não vai falar em nenhum momento isso. Pelo contrário, ele vai destruir o muro que nos separava. Entenderam agora o sentido da escolha do tema? Ser uma celebração da campanha da fraternidade ecumênica. Porque essa é a mensagem, não é? Que aqui circula, né, nessa carta, que
a gente sabe que não foi escrita propriamente, pela forma como ela foi escrita, não propriamente para uma comunidade particular de Éfeso, mas parece que para uma igreja que se espalhava por todo o canto. E por isso se colocava como católica, né, universal, para todo o planeta, que não excluía nenhum povo, nenhum grupo, nenhuma pessoa. Vocês, portanto, continua o autor, né, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Em Cristo, toda a construção se ergue bem ajustada para formar o templo santo de Jesus, no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito Santo. Cristo, a igreja, se constrói em Cristo. Ele é a pedra. E aí essas partes ficam bem ajustadas. Devia ter muita gente contra a campanha da fraternidade lá em Éfeso. E aí, é preciso escrever isso. Vocês não são mais ótimos. Olha, gente, pessoal que se sente excluído, né? Tem algumas pessoas aí que excluem na comunidade cristã, que não aceita, que diz, não, vocês aqui, para que vocês sejam aceitos, vocês têm que fazer determinada coisa, ter esse tipo de ação, de roupa, vestes. Né? E aí a gente aceita você. E também, né, vocês terem toda uma normatividade estabelecida pela cultura da gente. Vocês têm que entrar na nossa cultura para que a gente possa aceitar vocês. Então, dentro dessa compreensão, é que esse autor, que escreveu a carta aos Efésios, coloca uma coisa central. O que une é Cristo. Cristo é essa. Então é nesse sentido que eu gostaria de, para além dos muros, né, destruídos já entre as igrejas, a gente começasse a pensar também numa espiritualidade que fosse transespiritual, vamos dizer. E aí a gente compreendesse Cristo como essa força, esse grande atrator, esse espaço da construção de paz em vez de ódio, de violência, calúnia, difamação. E se essas pessoas hoje têm esse comportamento e têm essas posições contra a fraternidade, a gente precisa compreender o que é que faz com que essa fraternidade, essa construção de sororidade, seja tão difícil. É porque, na verdade, essas pessoas vivem, e aí a gente tem que colocar essas pessoas dentro, né, de uma visão também ampla de outros grupos que nem professam particularmente o cristianismo, mas que compartilham dessa intolerância. É que, na verdade, essas pessoas vivem reféns do medo. Do medo diante de um mundo que elas se apegam, mas que este mundo, ele, pela presença do Espírito, começa a balançar. As estruturas começam a vacilar. E aí, diante disso, o que é que qual é a tábua de salvação? É a dogmática, é o direito canônico,
é a regra, é a lei, é a circuncisão. Entenderam? Então é dentro desse princípio que a gente precisa romper essas barreiras e proclamar um ano aceitável do Senhor. Um ano da paz, um ano do Espírito, um ano em que, de repente, o espaço da liberdade, na diversidade, na pluralidade, na dimensão multiversica do Espírito, a gente possa se permitir. E isso é ser fraterno. É exercitar a sororidade. Né? Porque aí a gente vai começar a construir possibilidades verdadeiramente novas. Campanhas são importantes. Pessoas que se comprometem no sentido da campanha da fraternidade também. Mas a gente precisa compreender os limites do tempo. E, nesse sentido, compreender que se pessoas se sentem tão incomodadas assim, é porque a gente está no caminho certo. Porque essa é a boa nova do reino e que se constrói diante dessas contradições. E que a gente também não pode ficar também, uma coisa que me ocorreu agora, poxa, lá em Éfeso, as mesmas pessoas, as mesmas ideias, os mesmos conceitos, a gente não evolui, a gente não vai para frente. Gente, o que a gente precisa compreender aqui é que essa foi a resposta àquele contexto dentro daquela compreensão dos limites culturais mesmo daquele povo. Acho que a gente precisa avançar e compreender que entre os circuncisos e os incircuncisos de hoje existe muito mais. Existem coisas que são para essas pessoas, não é, de hoje, muito mais difíceis de aceitar. E é por isso que a campanha da fraternidade, ao tocar em assuntos como sexualidade humana, afeta tantas pessoas. Afeta tanto as comunidades cristãs. Porque, na verdade, é as comunidades cristãs. Né? Somos nós. O mundo, graças a Deus, porque se dependesse de algumas pessoas, como eu gosto de dizer, o mundo seria tudo igualzinho, né? Standard. Todo mundo da mesma história, pensando da mesma ideia, com o mesmo conceito. Mas graças a Deus que o mundo é plural. E o mundo nos surpreende a cada dia. Né? Nessa pluralidade. E aí, essa pluralidade que precisa ser reconhecida. Que precisa ser acolhida. E não colocada para fora. E que a gente precisa exercitar uma cultura da paz. Uma cultura do acolhimento. Uma cultura do reconhecimento dessa diversidade. Uma diversidade que só não pode acolher, se é que a gente pode colocar nesse sentido, aqueles que não reconhecem. Porque a gente, né, vai entrar num limite muito complicado. De a gente ter que lidar com pessoas que não nos reconhecem. A gente precisa reconhecer esse mundo dentro dessa diversidade. O mundo é diverso e não único. E se há unidade dentro dessa diversidade toda, ela é em Cristo. Só. E o que é Cristo? Senão paz, amor, justiça para todos. Que a gente possa viver dentro desses limites, né?
a gente possa exercitar dentro do tempo e do espaço em que estamos, e aí essa questão do somos seres condicionados, a gente possa exercitar a ampliação da mente, a ampliação, se abrir ao espírito, para que ele nos dê discernimento, nos ajude a avançar para além do institucional, para além dos limites das igrejas particulares, né? Éfeso, Laodiceia, Tessalônia, né? Corinto, para além dessas igrejas com seus nomes, a gente possa imaginar um mundo muito mais plural e diverso. E aí sim, a gente pode e deve celebrar a campanha da fraternidade ecumênica. A começar de nós, cristãos, né? A partir das igrejas cristãs. Que as igrejas cristãs possam dar testemunho, possam ser sinais vivos. Porque o reino não são as igrejas. A gente não está construindo igreja porque é reino. Reino de Deus, é igreja é reino de Deus. Não. Porque as igrejas, se há sentido delas serem, e aí é a grande questão que o escritor de Éfeso, a carta aos Efésios vai colocar, é exatamente isso. Tem que construir paz, gente. Tem que construir exatamente a percepção do reconhecimento desse outro, esse diferente daquilo que historicamente foi colocado como normatividade, né? Dentro dos limites do nosso cano, da nossa dogmática, e a gente precisa se abrir. O tempo urge e a gente precisa se abrir a essas possibilidades. Né? Porque a gente não pode ficar condicionado ao medo, paralisados pelo terror. A gente tem que seguir em frente. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa compreender o sentido da campanha da fraternidade e do sentido de ser igrejas. Sermos igrejas que compõem, por exemplo, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E aqui reafirmo a minha solidariedade à secretária-geral do CONIC, né? Pastora luterana Romi. Tá bom? Eu abraço a todos e todas que são parte dessa família maravilhosa, né, das igrejas que compõem o CONIC, todas as igrejas que se aliaram, se uniram, né, nesse mesmo espírito. Né? Que maravilha, que bom ver que diante de uma situação tão difícil surgiu uma sinergia, uma energia positiva, boa, né? O Espírito soprou de forma profética, dizendo, não, a gente precisa afirmar nunca, mais do que nunca, que a gente precisa seguir em frente. E aí, a campanha da fraternidade cumpriu o seu papel, faz todo sentido. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Que Deus nos proteja, que Deus nos ampare. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal Paz e Bem. Tá bom? Curta, compartilhe para as pessoas dessa forma. Vão conhecer o canal. Fica aqui o recado. Se você puder, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui, ó, na descrição do vídeo. Se você já é assinante, nossa gratidão. E no mais, né, a gente se encontra às 21 horas, não é isso? 21 horas, de domingo a domingo, no grupo de oração lá na roda, né, na estreia do ofício no fim do dia. Né? Todos e todas, mais que convidados, convidadas. Tá bem? Alegria imensa. Que
Deus, como eu disse, nos abençoe e nos guarde, que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, derrame bênçãos de saúde sobre a vida de cada um e cada uma. Que possamos, dentro do reconhecimento da diversidade, sermos também diversos no reconhecimento dessa diversidade e aceitarmos essa diversidade como um dom de Deus, como uma riqueza espiritual que cada tradição espiritual cristã carrega. Porque o muro que nos separava caiu, ruiu. O que existe agora é a paz em Cristo, porque Cristo é a paz. Apesar de alguns apelarem para o ódio e a violência. Mas, como se diz, não passarão. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Amém, gente querida de paz e bem. Grande abraço. Grande abraço.